Em algum momento da história, segundo as escrituras proféticas, surgirá uma figura que enganará nações inteiras. Não virá com aparência ameaçadora, mas com promessas de paz. Não se apresentará como destruidor, mas como pacificador. E o palco principal dessa grande decepção será justamente a terra mais disputada do mundo, Israel. Hoje, vamos mergulhar em uma das profecias mais intrigantes e debatidas da Bíblia, o acordo de paz do Anticristo. O que as Escrituras realmente dizem sobre esse pacto? Quem é essa figura misteriosa? E por que Israel está no centro dessa profecia milenar? Prepare-se para uma jornada pelas páginas mais enigmáticas das profecias bíblicas. Antes de falarmos sobre o acordo, precisamos entender quem é esta figura central. O termo anticristo aparece apenas nas cartas de João, mas o conceito permeia toda a profecia bíblica sob diferentes títulos: a besta, o homem da iniquidade, o pequeno chifre, o príncipe que há de vir. O apóstolo João nos alerta em 1 João 18,18 que muitos anticristos já surgiram ao longo da história, mas haverá um anticristo definitivo nos últimos dias. Esse não será apenas alguém contra Cristo, mas uma imitação sofisticada, um substituto convincente. Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o descreve como o homem do pecado que se assentará no templo de Deus, proclamando-se como Deus. Mas aqui está o detalhe crucial. Antes de se revelar como o grande enganador, ele virá como o grande pacificador. Daniel capítulo 7 o descreve como um líder carismático que subirá ao poder de maneira sutil, diferente dos outros governantes. Ele falará palavras grandiosas, mas sua verdadeira natureza será blasfema. E é no livro de Daniel que encontramos a profecia mais específica sobre o seu primeiro grande ato político, um acordo de paz com Israel. A pergunta que intriga estudiosos há séculos é: como alguém conseguirá fazer o que gerações de diplomatas falharam em realizar? Como esse líder conseguirá trazer paz a uma região em conflito há milênios? Para entender o acordo de paz, precisamos visitar uma das profecias mais matematicamente precisas da Bíblia, as 70 semanas de Daniel. Em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, o anjo Gabriel revela a Daniel um cronograma profético de 490 anos, 70 semanas de anos, dividido em 3 períodos. Os primeiros 69 períodos de 7 anos já se cumpriram, culminando na entrada triunfal e crucificação de Jesus Cristo, exatamente como profetizado. Mas há uma semana final, os últimos 7 anos, que ainda não se cumpriu. E é aqui que o anticristo entra em cena. Daniel 9:27 nos diz: ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa aliança, esse pacto, será confirmado por 7 anos. Mas no meio dessa semana, após 3 anos e meio, ele quebrará o acordo e revelará sua verdadeira natureza. O texto continua dizendo que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso implica algo extraordinário, que o templo judaico terá sido reconstruído em Jerusalém, pois não se pode interromper sacrifícios que não estão acontecendo. Esse acordo não será um tratado qualquer. Será o acordo, aquele que finalmente trará a tão almejada paz ao Oriente Médio, resolvendo questões territoriais, religiosas e políticas que parecem insolúveis. Israel está no centro da profecia bíblica não por acaso. Desde 1948, com sua refundação como nação, o palco profético começou a se reorganizar exatamente como as Escrituras predisseram. A cidade de Jerusalém, mencionada por Zacarias como um cálice de tontear para todas as nações, continua sendo o ponto mais disputado do planeta. 3 das maiores religiões mundiais reivindicam direito sobre ela.
O monte do templo, onde ficava o templo de Salomão e depois o de Herodes, é hoje ocupado pelo Dombo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, tornando qualquer discussão sobre reconstrução do templo judeu extremamente explosiva. Mas aqui está o fascinante. Organizações judaicas como o Instituto do Templo já prepararam todos os utensílios necessários para os sacrifícios. Sacerdotes da linhagem de Levi estão sendo treinados. A arquitetura está pronta. Falta apenas um momento político certo. E que tipo de líder conseguiria negociar algo tão impossível? Alguém com influência extraordinária, tanto no mundo árabe quanto no ocidental. Alguém visto como salvador, não como conquistador. Alguém que, segundo Apocalipse 6:2, virá montado em um cavalo branco imitando Cristo, mas trazendo conquista disfarçada de paz. O acordo de 7 anos marcará o início do período conhecido como a Grande Tribulação. Durante os primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz. Israel se sentirá seguro. O templo estará funcionando. O mundo celebrará o feito diplomático. Mas Daniel 9:27 e Mateus 24 convergem em um ponto aterrorizante. No meio da semana, o anticristo cometerá a abominação desoladora. Ele entrará no templo reconstruído, interromperá os sacrifícios e se proclamará Deus. Jesus, em Mateus 24:21, descreve o que virá depois como grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem jamais haverá. O livro de Apocalipse detalha esse período com imagens de selos, trombetas e taças da ira divina. O anticristo, agora revelado, exigirá adoração universal. Apocalipse 13 nos fala da marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. O sistema econômico global estará sob o seu controle. Israel, percebendo a traição, fugirá para o deserto, onde, segundo Apocalipse 12, será protegido por 3 anos e meio. A nação que depositou esperança no Tratado de Paz se verá perseguida pelo próprio pacificador que confiou. A profecia do acordo de paz do anticristo não é apenas sobre política internacional. É sobre a natureza do engano humano e a busca por paz fora de Deus. Israel, ao longo de sua história, foi advertido pelos profetas sobre fazer alianças com estrangeiros em vez de confiar no Senhor. Esse último acordo será a culminação dessa tendência humana de buscar segurança nos braços da carne. Mas as Escrituras também nos prometem que essa não será a palavra final. Após a grande tribulação, Cristo retornará, desta vez não como cordeiro, mas sim como leão de Judá. Ele destruirá o anticristo com um sopro de sua boca e estabelecerá seu reino de paz verdadeira e eterna. Zacarias 14:9 proclama que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. O acordo de paz do anticristo será apenas uma sombra contrafeita da verdadeira paz que só Cristo pode trazer. E enquanto os sinais dos tempos se intensificam ao nosso redor, a mensagem das profecias permanece clara. Mantenha os olhos vigilantes e o coração preparado. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mas para aqueles que aguardam sua vinda, não será surpresa, mas consumação de uma esperança eterna.